Realmente não sei mais o que eu faço com a minha amiga. Ela vai voltar com um cara que já traiu ela 3 vezes. Não foi com 3 meninas, não, foram com várias. Eu vou contar pra vocês a traição que eu achei assim mais inusitada. Eles tinham acabado de voltar, porque a primeira traição, ele traiu ela com a irmã dela. Nesse período era muito difícil ela sair com a gente, porque ele não deixava e ela obedecia, olha só que tonta. As raras vezes que ela saía com a gente, ela só ficava no celular mandando mensagem pra ele. Ai, te amo, isso é tudo na minha vida, não. Ela sempre falava que esse excesso de mensagem era devido à distância, porque cada um morava em um estado. Até que ele passou 3 dias sem falar com ela. E nesse período teve uma viagem da faculdade que ele jurou que não foi. Ele se justificou dizendo que a operadora do celular dele não estava funcionando na cidade inteira. Ai, só minha amiga pra acreditar nisso. Até que uma outra amiga nossa descobriu que algumas pessoas que estavam nessa viagem da faculdade gravaram alguns vídeos e postaram na internet. Eu e essa amiga fomos pesquisar esses vídeos. Vou contar pra vocês o que a gente descobriu. Parte 2, Instagram e TikTok. Vários vídeos dava pra ver que o namorado da minha amiga foi sim nessa festa, porque ele aparecia de fundo. Em um dos vídeos, um menino começa a falar e aí ele grava o namorado da minha amiga com uma outra menina, os dois abraçados, e aí a menina fala assim, sua namorada vai descobrir que você tá aqui. E ele, meio que com a cabeça baixa, fala assim, ela sempre me perdoa, ela sempre me perdoa. Ele falava exatamente assim. Tinha vídeo dele até ficando com outra menina, dava pra ver no fundo. Pegamos um vídeo mais tranquilo, onde dava pra ver ele, enviamos pra nossa amiga. Ela falou que não queria ver, porque ela confia nele. Na gente, que tá todo dia junto com ela, ela não confiava. Eu falei, minha filha, tem um vídeo que prova isso, vê. Não quero. Mas, amiga, pra essas coisas, vou sempre estar aqui. Mas esses dias ela falou pra mim que está voltando com ele de novo, porque agora ele mudou. Vocês acreditam? Porque eu não acredito. A história aconteceu e ela é mais recente, ela não é tão antiga. Bom, eu fui criada pelos meus avós. Minha mãe, ela separou do meu pai e eu nem tive contato com ela. Já o meu pai, eu tinha contato às vezes, uma vez no mês, sei lá. Mas eu fui criada pelos meus avós. O fato é que minha avó e meu avô brigavam muito e acabaram se separando. Meu avô foi embora e ficou só eu e minha avó. Minha avó, ela sempre teve um espírito muito jovial e ela queria aproveitar a vida dela. Começou a namorar com um e com o outro, para poder aproveitar a vida e correr atrás do tempo em que ela passou se dedicando a ficar fazendo tudo pelo meu avô. O primeiro namorado da vovó me tratava como uma filha. Ele fazia de tudo para mim. E era incrível o nosso relacionamento. Eu gostava muito dele. Eu praticamente tinha ele como um pai para mim. Mas não durou muito tempo. Eles logo se separaram. E não demorou muito também para minha avó assumir o outro relacionamento. Só que dessa vez com um cara bem mais jovem do que ela. Nessa época eu tinha 7 aninhos e ele tinha uns 30. Ele era legal, ele me dava chocolate, as coisinhas, mas eu não gostava dele. E a gente vivia brigando. E claro que com o passar do tempo, essas brigas foram se tornando mais constantes. Então a gente não dava certo. Mas eu respeitava ele por ele ser o namorado da minha avó. O tempo foi passando e eu fui me acostumando com ele. Ele sempre estava dentro da nossa casa, ele praticamente morava com a gente. E eu fui me adaptando àquele relacionamento deles. Eu fui crescendo, o tempo foi passando. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu já tinha menstruado, eu já estava bonita, com peitão, quadril, com bunda, sabe? E assim, a cabeça mais esperta também. Eu lembro que eu estava com uma cólica terrível, eu estava deitada na minha cama quando a minha avó perguntou se eu ia querer viajar para o interior com ela para visitar a minha tia, irmã da minha avó. Só que como era no interior do Pará, era muito longe da nossa casa. E a gente ia ter que ficar 3 dias viajando dentro do ônibus. Eu falei, nossa, vó, vai a senhora e eu fico aqui. Eu já estava moça, como sempre fui eu e ela, então eu já sabia lavar, passar, cozinhar e cuidar de mim mesma. Minha avó também confiava em me deixar sozinha. Então ela foi. Quando a minha avó saiu, passou umas 2 horas mais ou menos que ela tinha saído de casa, tocaram no portão. Eu abri, era o namorado da vovó. E aí ele pegou e perguntou se a minha avó já tinha saído. E eu falei que sim. Ele falou, poxa, queria falar com ela. Mas beleza, eu falei, entra, né? Como eu já estava extremamente adaptada com ele, 7 anos do relacionamento dos dois, eu convidei ele para entrar, ele entrou. Ele ficou ali sentado no sofá assistindo televisão e eu fiquei fazendo as minhas coisas. Foi ficando tarde, foi ficando escuro, quando ele disse que não tinha como voltar para casa porque ele estava sem dinheiro e que dormiria lá. Eu falei, tá bom. Ele foi pro quarto da minha avó e eu fui pro meu quarto. Eu tava dormindo, quando no meio da noite, e eu fui pro meu quarto. Eu tava dormindo, quando no meio da noite ele bateu na minha porta.
Perguntei pra ele o que ele queria, ele disse que queria conversar comigo. Eu olhei no relógio, vi que era 2 da manhã, falei pra ele, nossa, mas agora? Ele disse, sim, agora. Falei, tá bom, a gente se encontra na área. Ele falou, não, eu quero conversar aqui no quarto. É claro que eu me assustei, porque uma pessoa não poder esperar no outro dia pra gente conversar e querer conversar comigo dentro do meu quarto, e foi quando ele me surpreendeu, porque como ele era policial, ele levantou a camiseta e ele tava armado. Eu fiquei olhando assim pra ele e ele começou a falar que era pra fazer o que ele quisesse. E naquele momento eu simplesmente comecei a gritar. Eu não tive medo dele na hora, sabe? Só que lá na casa da minha avó eram casas mais afastadas, então de certa forma ninguém me ouviu. Foi quando ele pegou a arma, ele engatilhou, ele apontou pra mim e falou, a próxima pio que você der eu te mato. A única coisa que eu quero ouvir agora de sua voz é você gemendo de prazer. E aquilo foi me dando muita raiva, sabe? E aí naquele momento ele começou a fazer comigo o que ele queria, né? E aí ele começou a me apertar, ele tirou minha roupa, e ele me arranhava, ele me machucou com as unhas dele, com a mão, ele me puxou, ele me jogou no chão, ele me apertou. E simplesmente ele começou a consumir mesmo o fato, ele me estuprou. E ele começou, e eu chorava, e ele com a arma na minha cabeça, e ele falando um monte de nojeira pra mim, me apertando, e ele me machucou muito. Ele me machucou muito, sabe? Ele me deixou muito machucada. E depois que ele terminou, ele foi, colocou a arma em mim e mandou ir pro chuveiro. E no banho, ele ficava me dando banho, sabe? Passando a mão no meu corpo, esfregando o meu corpo como se eu fosse uma criança e ele estivesse me dando banho. E ele estava se sentindo muito bem, muito prazer em fazer isso, né? E eu chorava muito. E depois disso, o dia amanheceu, a minha avó me ligou e ele com a arma ainda apontada para mim, começou a falar para eu falar para minha avó que estava tudo bem, para ela não se preocupar. E eu tive que falar para ela que estava tudo bem, mesmo com a minha voz trêmula, mesmo eu com medo e a minha avó sentindo que tinha alguma coisa. Eu falei pra ela não se preocupar. E eu tava com muito medo, porque eu não tinha pra onde correr, eu não tinha o que fazer. E assim foi o meu final de semana. Ele mandava eu colocar roupa curta, roupa decotada, eu ir pra cozinha, eu fazer comida pra ele, eu fazer as coisas pra ele, tudo à base de ameaça. No domingo, que era pra minha avó voltar, ela me ligou falando que não tinha ônibus, que só na segunda-feira ela conseguiria sair de lá. Então eu sabia que seria mais uma noite de muito tormento. E nisso, ele fez o que ele quis de mim, sabe? Nessa altura eu tava toda machucada. E nisso, ele fez o que ele quis de mim, sabe? Nessa altura eu tava toda machucada. Tava custando andar, minhas pernas estavam doendo, eu tava toda arranhada, eu tava roxa, sabe? Meu cabelo tava todo bagunçado, eu tava toda acabada mesmo, sabe? E ele tava fazendo de mim uma diversão mesmo. E eu não tava mais aguentando passar por aquilo, tava muito sufocada. Como eu disse pra vocês, né? O meu pai, ele também era policial. Só que eu custava ver o meu pai. Meu pai, eu vi uma vez no mês e eu ia lá. E naquele dia, ele tava fazendo ronda pelo bairro da minha avó. E o meu padrasto, no caso, o namorado da minha avó, ele tava tomando banho, né? E eu tava deitada na cama. Quando bateram no portão e o meu pai entrou. E quando meu pai entrou dentro de casa, a única coisa que eu consegui gritar foi: pai, ele tá armado, ele abusou de mim e ele falou que vai me matar. Ele tá no banheiro. E naquele momento que o meu pai me viu, eu tava completamente seminua, sabe? Eu tava toda acabada. Meu pai arrombou a porta do banheiro e já pegou ele, já prendeu ele, já ligou pros amigos policiais dele, ele foi preso. A gente foi levado pra delegacia. Eu, claro, tive que depor contra ele, aí fui fazer exames, eu vi que realmente estava toda machucada, eu tava com sêmen, eu tava suja, realmente eu fui estuprada, sabe? Eu tive que passar por vários problemas e vários exames e consulta de psicólogo. Minha avó ficou se sentindo muito culpada, é claro, ela ficou do meu lado, ela me apoiou, ela acreditou em mim, ela ficou se sentindo mal por ter me deixado sozinha em casa com ele, nunca imaginou que eu poderia fazer isso. E o meu pai disse que ele, o meu padrasto, no caso, ele estava afastado da polícia, já tinha um mês, porque tinha cometido alguma coisa que ele não pôde falar o que era, né? Então, se o meu padrasto estava armado, ou ele tinha aquela arma guardada, ou ele conseguiu com o traficante, eu não sei.
Só sei que ele não tinha contado pra minha avó que ele estava afastado da polícia porque ele tinha feito alguma coisa. Eu fiquei muito abalada com tudo, né? E o pior de tudo é que eu descobri que estava grávida, né? E é claro que eu quis abortar o fruto de um estupro, mas a minha avó não deixou. Ela, como uma boa católica, ela quis assumir, assim, que eu assumisse a criança, que eu ficasse com ela e que eu tivesse essa criança, que essa criança ia ser bom pra mim, sabe? Eu tive o meu filho. Bom, hoje eu tenho 17 anos de idade, eu ainda não sou maior de idade, eu ainda tô prestes a fazer 18. Eu tive o meu neném, mas eu penso em não mentir pra ele, eu vou falar pra ele a verdade, que ele foi fruto de um estupro. Eu não moro mais com a minha avó, hoje eu moro com meu pai. Eu sou muito grata por meu pai ter conseguido chegar, por mais que ele não me